pôr do sol maravilhoso. Está muito alto aqui. Eu estou em casa da minha avó em Lisboa. Tem uma varanda enorme, linda, mas infelizmente está ao pé de uma das ruas principais e eu espero que vocês estejam me ouvindo. A luz do pôr do sol é linda, é como a luz da manhã. Eu acho que nenhuma luz, em nenhuma altura do dia, é igual à outra. Bom, eu queria dizer para vocês que eu continuo achando a vida linda e continuo querendo confiar nas pessoas e que eu adoro o meu público e que estou muito agradecida por a vida me ter proporcionado começar este canal no YouTube, que eu descobri uma paixão minha e que eu tenho pena que algumas pessoas sejam fracas e que fraquejem assim, sem comunicar. Eu acho que se as pessoas comunicassem direito, haveria 90% menos de luta neste mundo. E nesse sentido, eu vou continuar mostrando para vocês o que eu acho bonito, o que eu acho construtivo. Eu não quero treta com ninguém, eu não quero dar resposta para ninguém, eu não quero falar sobre nada que seja mau para alguém, feio para alguém. Queria agradecer a vocês por vocês me darem o apoio que vocês me dão. Se gostarem dos meus vídeos, deem um like, se gostarem, se inscrevam. Talvez eu comece no futuro a misturar um pouquinho o português com o inglês para eu alargar um pouco o meu público e nesse sentido eu vou continuar mostrando as coisas lindas que eu vejo aqui para vocês. Gente, um beijão, não se preocupem com nada, está tudo bem, no fundo nada mudou. I'm a big, big girl in a big, big world. Olá todo mundo! Aqui estou eu, a Bélite de Lisboa, no meio do Largo do Chiado, que é um dos largos mais célebres nesta cidade. Lisboa é uma cidade muito antiga, extremamente amada pelos turistas. Neste momento você não encontra parque de estacionamento em lugar nenhum e quando encontra tem que pagar 2 euros por hora, que são 8 reais, ou seja, se vier para Lisboa, se mentalize que vai ter que utilizar transportes públicos. Estamos agora em frente à Brasileira, que era o famoso café onde o famoso escritor Fernando Pessoa estava sentado todos os dias, tanto está aqui uma estátua dele em frente a esse café, a estátua de Fernando Pessoa, e este é a Brasileira, um dos cafés mais célebres de Lisboa. Gente, Lisboa está insuportável. É turista a mais. Bom, o famoso escritor Fernando Pessoa
passava os seus dias nestes cafés no século XIX e por isso este café também se tornou tão famoso, é o café à brasileira, e por causa disso também está uma estátua de Fernando Pessoa aqui em frente, que é para sublinhar esse facto que era o café de Fernando Pessoa, tem um grande significado na cultura portuguesa, e aqui está a estátua. Está insuportável. Isto aqui está tão cheio que você não passa por lugar nenhum. Você tem que ter medo que espezinha em você. Inacreditável. A cidade da moda no momento é tudo caríssimo, quartos estão caríssimos. A única coisa que ainda é um pouco baratinha é sair para comer alguma coisa ou beber uma Imperial, porque de resto, se você vier para aqui pagar um quarto, eu estive vendo os preços, é exorbitante. É inacreditável como aquele fenómeno da procura e oferta define o preço das coisas tão rápido. Ainda há 5 anos atrás era bastante barato vir aqui, agora já não. São os famosos tuk-tuks. Você agora pode explorar a cidade com estes táxis aqui. Olha, diga aí, meu amigo, qual é que é o preço para andar com o tuk? Diga aí, eram 3 pessoas, quanto é que custaria isso? No caso é assim, a gente respeita aqui uma fila. Agora, se você tiver uma preferência por essa, podemos ir sim, lógico. E pronto, olha, eu faço um preço, vocês são daqui. Não, nós somos da Alemanha. Sim, mas pronto, sim, vocês têm uma descendência legal. Olha, você fala muito bem o português. Eu cresci aqui. Ah, então, olha, o preço normal, assim, é entre 60 e 70. Para vocês 3, eu faço 50. Porque eles, nessas tuques grandes, eles fazem um preço maior. Tá certo, tudo bem. Eu levo vocês 3 aí na boa. Olha, diga. até 40 eu faço para vocês, mas só que qualquer coisa, se você realmente quiser fazer, você tem que falar com eles ali. Tipo lá pro primeiro que você quer ir nessa daqui. Essa daqui é uma tuk-tuk original, a primeira tuk de Lisboa. Tá certo. Senhor é brasileiro? Sou. Eu tenho um canal de YouTube no Brasil. Ah, é? Olha que você está no ar, diga alô. Olha que legal, alô. E viva Portugal, viva o Brasil. Outra vez agora com a gente juntos. Valeu, olha, gente. E viva Portugal, e viva Brasil, viva São Paulo, isso é de São Paulo. É isso mesmo. Que cara simpático, um cara brasileiro está aqui vivendo e ganhando a sua vida andando tuk-tuk, e esta casa azul que eu acabei de mostrar para vocês. Lindíssimo, gente, são os famosos azulejos portugueses. Não sei se vocês sabem o que são azulejos. Azulejos, aliás, devem saber, não sei se diz de maneira diferente em brasileiro, mas é aquilo que se põe nas casas de banho, mas aqui em Portugal tem uma grande tradição, porque Lisboa é uma cidade construída em frente ao mar e as casas naturalmente estão muito sujeitas aos efeitos nocivos da umidade, ou seja, a maneira de proteger as casas era botando azulejos por fora. E foi assim que nasceu a tradição dos azulejos em Portugal. Como vocês veem, são lindíssimos e são um dos marcos da cultura portuguesa e um dos símbolos também de Portugal e da cultura lisboeta. Agora vamos descer o Chiado, é a Rua do Chiado, uma das ruas mais tradicionais e lendárias de Lisboa. Chamada Baixa Pombalina, porque foi tudo reconstruído depois do grande terremoto que aconteceu aqui no dia 1º de novembro de 1755, que destruiu toda a Baixa de Lisboa, e foi o Marquês de Pombal que reconstruiu toda esta zona de Lisboa à imagem da arquitetura francesa, por isso isto aqui se chama a Baixa Pombalina. Vão que estão na Baixa Pombalina de Lisboa, naturalmente na Zara, que está em Salto. Lisboa está verdadeiramente insuportável. Está outra vez a ponte que leva para o elevador de Santa Justa, que liga a Baixa de Lisboa com o bairro Alto, porque Lisboa é construída sobre 7 montanhas e às vezes subir Lisboa
É uma história muito íngreme. Você vai ficar bem cansado, não se esqueça de usar calçado bem confortável quando andar por Lisboa, que é construída sobre 7 montanhas bastante íngremes, e você, se vier de tacão alto, então não vai ficar muito contente com o passeio, não. E aqui está o elevador de Santa Justa. Está esperando para andar com o elevador e o tempo de espera agora neste momento é 1h30. Pode chegar até 3 horas, ou seja, se quiser andar com o elevador não se esqueça de marcar bem cedo. Gente, desta maravilhosa Lisboa, beira-rio, cheia de cultura tradicional. Cheia de gente. A beira-rio maravilhosa, cheia de sol, cheia de gente maravilhosa. Que pisem seus pés a cada 10 metros. Eu quero dar um beijão para vocês e até muito breve.